Conosco aqui no programa que está atento a tudo que está acontecendo no futebol goiano, por isso a gente tem os melhores comentaristas, os melhores entrevistados, que a gente faz um trabalho de muita transpiração aqui no Mais Esportes. Conosco, Jair Rabelo, que não é mais diretor de futebol do Vila Nova. Boa noite, Jair. Por que você não é mais diretor de futebol do Vila Nova? Seja bem-vindo, Jair. Boa noite, é um prazer estar aqui. Triste porque eu não queria ter saído do Vila Nova da maneira que foi, né? Eu ia sair, mas eu queria ter saído do Vila Nova com a vitória no domingo, deixando o Vila Nova na posição boa. Você ia sair de qualquer jeito? De qualquer jeito eu ia sair. Eu não tinha mais clima para ficar no Vila Nova, até porque algumas coisas que estavam acontecendo, a gente sabe da qualidade do presidente, uma pessoa de bem, uma pessoa que está tentando fazer um grande trabalho, mas é uma pessoa inexperiente dentro do futebol. E o Eduardo ouviu muita gente. E quando você ouve muita gente, muitos empresários, até muitas pessoas dentro do próprio clube, e combinou com a minha saída. E eu tenho um relacionamento muito bom com o Eduardo. Para que esse relacionamento não ficasse ruim, eu preferi, ontem mesmo, pedir a demissão, ele não quis aceitar, fizemos uma reunião muito boa, saí bem fortalecido dessa reunião, mas logo após o que aconteceu, eu dei uma entrevista no Jornal da Cidade, o Cavalo não gostou, e eu achei por bem, naquele momento, pedir a minha desligada do Vila Nova, e por foi conta isso que disso, aconteceu. Por conta dessa... porque eu não gostei muito da atitude, eu não gostei muito da atitude dele com o Tim, que eu tinha um cara de bem, eu tinha um cara muito bem relacionado dentro do Vila Nova, um cara que merece respeito. E hoje de manhã ele desrespeitou o Tim. E quando ele chegou na sala e falou me perguntou se ele perdesse o jogo e ia sair, eu falei que sim. Aí ele falou que não, aqui quem manda é o presidente. E o presidente me garantiu que eu vou continuar no Vila Nova. Eu falei, parabéns pro presidente. Mas eu acho que nem você que gostaria de continuar no Vila Nova se você perder as duas partidas. Ele falou, não, eu vou continuar. Eu falei, então tá bom, parabéns. E não tive mais conversa com ele, não tive mais contato com ele, até porque eu acho que faltou respeito por parte dele, porque ele foi uma pessoa que eu segurei ele várias vezes, não queria que ele saísse, até porque para o trabalho dá certo, mas infelizmente o trabalho não está dando certo e infelizmente eu preferi sair até para ajudar o presidente. Eu acho que nesse momento para o presidente Jair, seria importante. Hoje o Roberto Cavalo deu uma entrevista dizendo que ele tem contrato com o Vila Nova, que ele tem contrato com o presidente e que você nem contrato tinha. Então que você não teria autoridade para demitir o Roberto Cavalo. Aí eu fiquei, então, tentando entender a situação. Você, no Vila Nova, não foi a viúva porcina, não? Aquela que foi viúva sem nunca ter sido? Olha, o trabalho ele iniciou muito bem, né? A gente tentou, dentro da nossa limitação financeira, haja visto que nós não tínhamos hoje, alguns jogadores ganham 1.500, 2.000 do Vila Nova. O maior salário do jogador do Vila Nova hoje é 8, 9 mil reais. E 2 ou 3 jogadores. O restante é jogador de capacidade bem menor. Então, o trabalho estava sendo feito. Nós já tinha montado uma base e queria qualificar a equipe. Mas com as contratações que foram indicadas pelo Cavalo, o próprio Renato, que ele não usa, o Adriano, que não tinha a mínima condição de jogar no Vila Nova, o Thomas, que chegou agora, um tal de Cristiano, que veio aí, fez teste e foi embora. E no domingo, fizemos uma reunião para demitir o Cavalo. O Cavalo saiu mais fortalecido, ele mandou contratar. Você tinha autonomia para demitir o Cavalo? Lógico que eu tinha, mas eu sou diretor de futebol. Então por que você não demitiu ele? Porque o Cavalo fez uma amizade muito grande com o Marcos, que é o vice-presidente, e com o próprio treinador, com o próprio presidente. Mas os interesses do Vila Nova não estão acima de amizade de um ou de outro? Eu acho que sim, eu acho que tinha que ser assim. Mas aí, como a amizade deles foi muito grande, eu tenho certeza que eles preferiram ficar... Você não demitiu o Cavalo, mas o Cavalo acabou de demitir. Exatamente. E você se sente traído pelo Eduardo? Não, muito pelo contrário. Eu acho que o Eduardo ele precisa de uma estrutura maior, ele precisa de ajuda, ele precisa de ter uma experiência maior. Na verdade, o Eduardo é um cara do bem, igual eu falei para vocês, só que ele está mal assessorado. Algumas pessoas dentro do Vila Nova
E o Vila Nova é muito difícil, você não sabe o que é o Vila Nova. Eu estou estressado, porque o Vila Nova estressa qualquer um, porque as coisas dentro do Vila Nova são tudo complicado, tudo é pior que outros lugares para trabalhar. E o Vila Nova não é diferente. Rápido, só para não perder o gancho, eu passo para você. Jair, a gente sabe que todo jogador de futebol tem seu empresário, 99% dos treinadores também tem empresários. O empresário do Roberto Cavalo é o Eduardo Barbosa? Não. Você conhece o empresário do Não, Cavalo? o Cavalo não tem empresário. O que aconteceu com o Cavalo? Nós tínhamos um relacionamento muito bom até ontem. Nós trocava ideia, todo jogador que for contratado teve o aval do Roberto Cavalo. Ele foi muito mal no domingo, falar que trouxe um jogador escondido, não é verdade. Ele faltou com a verdade. Quando ele foi contratar o Evandro, eu peguei a informação, vi que era um excelente jogador, trouxemos o jogador. Então não é verdade. Eu acho que o nosso relacionamento era bom. O que aconteceu com o Cavalo, porque ele gosta é ele que gosta de dar as ordens, é ele que gosta de contratar, é o Cavalinho que gosta de contratar. No domingo, eu na minha opinião, era demitir o Cavalo no domingo. Mas eu fui voto vencido. O Geso, o Wilson Bozac, de longe, que nos acompanhou, foi voto vencido. E ele saiu tão fortalecido que eles contratou um jogador. Para demitir precisa de um colegiado, não é só você decidir. Então você não tinha autonomia. Você não está entendendo. Nós, dentro do Vila Nova, não tem essa de quem manda e quem não manda. Certo? Eu tenho autoridade para demitir ele, mas eu não posso demitir ele. Eu não posso demitir ele se o presidente não queria que demitisse. Que o vice-presidente do Vila não queria que demitisse o treinador. E ele saiu tanto fortalecido que ele contratou um jogador vindo dispensado do Sobradinho, certo? Com todo o respeito que eu tenho pelo jogador, uma pessoa boa, mas não veste a camisa do Vila Nova. Então, o que estava acontecendo no Vila Nova era contratações equivocadas. Nós contratamos jogadores equivocadamente. O próprio Ed, goleiro, foi uma contratação equivocada. O próprio Renato foi uma contratação equivocada. O Adriano, o Cristiano, certo? Então são contratações que não cresceram dentro do Vila Nova. Então com isso fez com que eu ficasse muito contrariado e pedisse para sair. Porque não é possível que você faz um trabalho e pessoas de fora interferindo no trabalho. Certo? Hoje eu falei, Eduardo, para de ouvir empresários. Chegou um empresário hoje que queria colocar um jogador no Vila Nova de qualquer maneira. Entendeu? Falando que o pai do jogador podia investir 1 milhão no Vila Nova e que o jogador jogou no Flamengo. Entendeu? Tudo isso faz com que o Eduardo tenha os desgastes. Ele tem que delegar poderes e ele não delega poderes. Entendeu? Isso é muito ruim para o Vila Nova. Jair, o que aconteceu com você hoje no Vila Nova foi cantada essa pedra há mais ou menos um mês por um repórter setorista que cobre o Vila Nova, e ele disse o seguinte, que você iria montar o time, iria contratar os jogadores, trabalha bem o mercado, e quando o time tivesse mais ou menos ajustado, pronto, que você sairia e quem assumiria a diretoria de futebol do Vila seria o André Goiano. Primeiro eu quero saber se o André Goiano será diretor de futebol do Vila, depois eu gostaria de saber se você se sentiu dessa maneira, montou um time e na hora de trabalhar, na hora de começar o campeonato, na hora de realmente ser diretor de futebol acompanhando aquele time, se você foi tirado para o André se tornar o diretor de futebol do Vila. Olha, eu não posso responder com relação a isso, até porque eu tive sérios problemas dentro do Vila Nova com o André Goiano. O André Goiano é aquela pessoa bem polido, é um cara inteligente, é um cara... Ele sabe trançar os pauzinhos dele. Ele é aquela pessoa que chega por trás. A tia dele a ex-sogra dele hoje é a diretora financeira do Vila. O ex-concunhado dele é sócio de algum jogador que está vindo para o Vila Nova, o caso do Alain, que tem o ex-concunhado dele é sócio desse jogador dentro do Vila Nova. Essa ex-sogra dele também é funcionária do Eduardo na empresa Eduardo. Não, ela é dona de algumas empresas do Eduardo. E ela hoje é a diretora financeira do Vila Nova. É a tia do Eduardo. A tia do Eduardo. Lucrécia. A dona Lucrécia. Ela é tia do Eduardo e ex-sogra do André. Ex-sogra do André e ex-sogra do Ranieri, que é outro sócio do André que coloca como jogador dentro do Vila Nova. Então tudo isso fez com que... Ranieri é aquele jogador? Ranieri. Ex-jogador? Não, é outro Ranieri, que é o ex-genro da dona Lucrécia. Hoje tem parte de algum jogador dentro do Vila Nova. Então isso fez com que eu ficasse muito contrariado, até porque é o seguinte, você está trabalhando, eu não vou lá no departamento do André dar palpite. E quando chegou o Adriano, eu achei um desatino tão grande,
Porque o Adriano não tinha condição de jogar no Vila Nova, não tem condição de jogar no Vila Nova. É um jogador de 32 anos, que tem um ano que está parado, e o André muitas vezes interpretou o Givanildo por que não tinha feito o contrato do Adriano. Entendeu? E ele é do departamento amador, ele não tem que dar palpite no profissional. Então, tudo isso, e o Adriano veio com a aprovação do treinador. O treinador viu que não tinha condição, porque o jogador não tinha a mínima condição de jogar. Não estou falando que não tem condição para jogar no Vila Nova, mas no momento ele não tem. Quem trouxe o Wanders? O Wanders nós trouxemos do Atlético Mineiro, foi nos oferecido o Wanderson, aí o Cavalo ligou para o diretor do Atlético Mineiro na época, o diretor do Atlético Mineiro amigo dele, e falou que era um jogador que viria ajudar o Vila Nova. Então foi contratado por mim, mas com o aval do próprio Cavalo. Então você foi traído, Jair? Não. Por ele? Não, muito pelo contrário. Você falou que ele age nas costas. Quem? André Goiano. O André Goiano. O André Goiano não é uma pessoa confiável. E o presidente sabe disso. E ele te prejudicou? Ele prejudicou o Vila Nova, não foi a mim. Eu sinto aliviado hoje ter saído do Vila Nova. Jair, ele prejudicou o Vila Nova, não a mim. Em dezembro, quando você esteve aqui nesse programa, logo após a sua nomeação como diretor de futebol do Vila Nova, eu perguntei para você quem teria decidido em manter o Roberto Cavalo, quem foi que teve essa decisão. Você disse que foi você mesmo, nessa ocasião aqui no programa. Você confirma isso? Foi você? Confirmo. Você se arrepende, então, de ter feito isso? Não, porque é o seguinte, tá aí, vocês sabem, se nós tivéssemos ganho o jogo do Aparecidense... Não, mas eu não falo por causa de questões técnicas, eu falo por causa de toda essa problemática... o problema aconteceu de ontem para hoje. O problema não aconteceu há tempo, o problema aconteceu agora. Foi com a contratação do Thomas, porque eles anunciaram o Heleno, certo? Eu até aconselhei o presidente não contratar o Heleno, porque o Heleno não viria, porque eu já tinha conversado com o presidente do Ceará, o senhor Evandro Leitão. Ele falou, olha, presidente, esse jogador não vem. Eu falei, não, posso contratar? Eu falei, pode contratar. Aí eu viajei para a minha fazenda, quando eu cheguei, eu encontrei com o Thomas. Falei, mas cadê o Heleno? Não, o Heleno não veio o Thomas. Aí eu achei aquilo uma aberração. Com todo respeito, não conheço o Thomas, pode ser um grande jogador. Mas você não pode anunciar um jogador da categoria do Heleno. Anunciar antes de assinar o contrato. Antes de assinar o contrato. E foi feito assim. E outra coisa, ali dentro do Vila Nova vazou muitas coisas. Eu acho que para prejudicar o trabalho. Quando nós contratamos o Túlio Souza, foi vazado de dentro do Vila Nova a notícia do Túlio Souza. Por quem? Você tem ideia? Olha, eu não posso falar porque eu não tenho prova. Mas foi dentro do Vila Nova. Pessoas que quis prejudicar o trabalho. De qual setor do Vila Nova? Conselheiro? Foi um conselheiro? Não, vou lá de dentro do Vila Nova. Mas você não está fazendo uma acusação, não. Você está falando o que você acha. Então, o que acontece? Aí prejudicou a vinda dele. Algumas contratações que não estavam sendo feitas, e foi anunciado antes, essas contratações não foram concluídas. Por quê? Porque anunciaram antes. Então, a imprensa tem dentro do Vila Nova hoje uma condição muito privilegiada. As pessoas passam a notícia para se dar bem. E isso é muito ruim no Vila Nova. A imprensa Vila Nova é usada, então, em alguns casos. É usada para o bem próprio, né? Aí você dá a notícia pro repórter e o fulano está vindo, certo? E a pessoa acha que vai ter moral com a imprensa, vai ter moral com o repórter porque deu a notícia. Então o Vila Nova é muito complicado. O Vila Nova tem uma particularidade muito grande. O Vila Nova é muito aberto, as pessoas do Vila Nova, todo mundo entende de futebol. Eu tive Então o Hélio dos Anjos tinha razão quando ele falou, quando ele externou aqueles problemas que ele enfrentou quando estava no Vila Nova? Tem. Ele tem toda a razão. O Vila Nova é muito complicado. Todo mundo que trabalha no Vila Nova hoje, e quer fazer um trabalho sério é muito difícil. Quantos jogadores hoje no Vila são empresariados pelo Eduardo Barbosa ou pelo André Goiano? Não, eu só tenho, o que eu sei, hoje só tem o Daniel, que é um jogador que era do Eduardo, mas ele passou os direitos federativos em econômico para o Vila Nova. Tem esse jogador Alain, que hoje pertence 60% do Vila Nova, 20% do procurador e 20% pertence ao Ranieri, que é um ex-concunhado do André, certo? Mas ele não tem mais nenhum jogador. Jair, um dos grandes problemas do Roberto Cavalo, para mim, é ir ao microfone após as partidas e criticar seus próprios jogadores.
que o jogador foi mal, que o jogador não dá conta de jogar naquela posição, que coloca o jogador e ele cansou rápido. Ele fez várias críticas a seus comandados. Lá dentro do Vila Nova, existe insatisfação dos atletas com a comissão técnica e, sobretudo, com o treinador? Tem jogador lá que está assim por aqui com o Roberto Cavalo? Bela pergunta, daqui a pouco o Jair responde. O Complexo Vale do Cerrado é a única empresa do Centro-Oeste com todos os serviços para suavizar o momento de dor. O Vale do Cerrado tem profissionais capacitados, é o primeiro crematório que demonstra requinte e nobreza a baixo custo. Funerária, cemitério, salas de velório e planos de PACs que cabem no seu orçamento. Confira, ligue 3251-0829 ou acesse www.valedocerrado.com.br. Complexo Vale do Cerrado. Viver e prevenir vale a pena. Daqui a pouquinho a gente volta com a resposta do Jair Rabelo. A gente fala também do Atlético e fala do Goiás. Finalmente, agora é oficial, Rafael Tolói foi vendido. Dessa vez é verdade, dessa vez é oficial. Daqui a pouquinho, pratique sempre mais esportes, aqui você vê mais é melhor. Olá, como vai? Preste atenção. Pensou Semarco, pensou casa e construção. Olá, como vai? Pintou promoção. Pensou Semarco, ganhou mais na construção. Aqui o básico é economizar. Do começo ao acabamento, tudo em um só lugar. Aqui o negócio vai te agradar. Super prazo e preço baixo pra você realizar. Olá, como vai? Preste atenção. Pensou Semarco, é preço baixo e construção. Nacional Borrachas. Você procura, você acha. Linha completa de produtos para a indústria. Mangotes em geral. Mangueiras para jardim. Caburões. Correias industriais e planas. Correias automotivas e mangueiras. Rodas e rodízios diversos. Nacional Borrachas. Com amplo estacionamento. Praça A, número 46, Setor Coimbra. Fone 3291-9400. Mais de 70 variedades de pratos, entre eles a típica culinária goiana e a saborosa picanha. Isso e muito mais você encontra no Paim, em frente ao Carrefour da T9. Almoço self-service de terça a domingo. Aos sábados tem feijoada. Você saboreia também o melhor chopp da cidade, assistindo aos jogos do seu time, em televisores de alta projeção e 2 telões. Paim T9, telefone 3247-3782. Doutor, o senhor tem remédio para infiltração? Claro. Use este selante que passa rapidinho. E para mofo, tem algum aí? Tem. Este impermeabilizante é uma maravilha. Mofo, nunca mais. E pra... Tem também. Aqui na Imperpiso tem tudo para a saúde da sua construção. Vocês fazem entrega? Lógico. É só ligar no número 3598-0202 que a Imperpiso entrega tudo rapidinho. Imperpiso, a farmácia da construção. O programa Automotor acelera as principais notícias do setor automobilístico. Lançamentos, dicas, curiosidades, velocidade e as melhores ofertas de carros e motos, novos e seminovos do mercado goiano. De segunda a sexta, às 14 horas ao vivo, aqui na UCG TV. De volta com mais esportes, um grande abraço para o meu amigo Paulo da Passo Certo Calçados, que vai sortear uma bola aqui no domingo, bola Adidas. Oferecimento, você já sabe, Passo Certo Calçados, amizade que vai longe. No final do bloco anterior, o Jean Lopes fez uma pergunta. Dá uma resumida aí para o Jair responder, Jean. A pergunta que eu fiz foi se a gente vê muito o Roberto Cavalo em suas entrevistas criticar a condição técnica de alguns jogadores. E eu perguntei para o Jair se existe atleta insatisfeito com o Roberto Cavalo e se isso está refletindo durante os jogos, se o Vila Nova tem perdido as partidas também por esse motivo. Não, o corpo mole não existe, né? O jogador que vier para o Vila Nova veio para vencer. É o jogador que está, aquele que está com fome, certo? Eu já vi que a partida quando a Napolina foi uma grande partida que o Vila fez. Agora que existe jogador insatisfeito, lógico que existe. São muitos. Porque não tem como você
jogar todas as partidas, no caso do Dinei, e no jogo contra o Goiás no primeiro tempo, o jogador não foi mal, ele simplesmente ele deixou de chutar uma bola para o gol e ele me confessou isso, que foi o erro que ele teve. Porque se ele bate aquela bola para gol, ele tinha tirado a responsabilidade dele, mas não fez. E o jogador não está nem indo para o banco de reserva. Os jogadores de futebol, ele é muito corporativista, ele sabe que alguns estão sendo sacaneados, eles ficam putos, certo? E isso aconteceu. Tem muitos jogadores que estão contrariados com o Cavalo, ele sabe disso. E o Cavalo, se fosse mais inteligente, ele tinha que sair no último jogo. Está acontecendo com o Cavalo mais ou menos o que aconteceu com o Vanderlei Luxemburgo no Flamengo? Exatamente, exatamente. Tem alguns jogadores que não estão satisfeitos com o trabalho dele. Só que ele não foi inteligente. Eu acho que no jogo contra a equipe do Aparecidense, na noite tinha que pedir demissão. Certo? Ele não fez isso, ele quer agarrar no cargo. Então o que segura o Roberto Cavalo é a amizade dele com membros da diretoria do Vila Nova, é isso? Eu acho que sim, porque os conselheiros nenhum quer o Cavalo, o torcedor nenhum quer o Cavalo, e nosso presidente, até pela pouca experiência que tem no futebol, ele acha por bem segurar o Cavalo. O próprio Marcão, que é amigo do Cavalo também, é uma das pessoas que segura o Cavalo no cargo. Eu acho que, eu falei ontem, logo após o jogo, o Gesso comunga com a mesma opinião, nós tínhamos que ter demitido o Cavalo. Mas, infelizmente, nós fomos voto vencido. E o Cavalo saiu mais fortalecido que contratou um outro jogador que não tinha a mesma condição. Ele não foi demitido e você caiu do cavalo. Aliás, o Vila nunca pareceu tanto uma vila como agora, né? Porque a tia é diretora financeira, o genro é diretor do Amador, o amigo é treinador, então realmente essa situação do Vila Nova. Jair, saiu uma notícia, eu não sei direito a fonte, mas se eu souber depois eu falo aqui no programa, de que na negociação do Túlio Souza, algumas pessoas disseram que você não teria gostado dessa negociação e que você teria auxiliado para que o Túlio Souza não fosse negociado para o Vila e fosse para um outro lugar, no caso do Itumbiara. Isso aconteceu mesmo? Olha, eu lamento muito até esse tipo de comentário, porque foi a pessoa que acertou com o Túlio Souza. Eu procurei, até discuti muito com o empresário dele no outro dia, falei que eu ia deletar, porque o empresário dele é amigo meu, certo? É um procurador que eu conheço há muito tempo, é uma excelente pessoa. E quando eu mandei a passagem, acertei com o Túlio Souza, com a autorização do presidente, certo? Acertamos com ele, mandamos a passagem. Quando foi às 10 horas, eu liguei para o Túlio Souza para saber se ele estava arrumando a mala. Foi quando, eu nem sabia da entrevista dele, foi quando ele não me atendeu. Aí eu liguei para o empresário dele, falei, mas o que está acontecendo? O Túlio Souza não atendeu o telefone. Olha, aconteceu uma proposta aqui de um outro clube. Falei, qual outro clube? Ele não quis falar. Aí eu conversei com o empresário dele, nós ia dar 50 mil para ele, que era a dívida dele, e ele tem uma dívida de 90, nós ia dividir o restante. Eu liguei para o Eduardo e falei, Eduardo, o que eu faço? Ele falou assim, não, oferece os outros 40 mil, pagando a dívida total. E quando ele não apareceu, e o André Goiano veio me dar a notícia, falou, Jair, eu posso ir lá buscar o Túlio Souza, mas eu estou preocupado, parece que o pessoal do Itumbiara está entrando na parada. Eu falei, não, André, eu já sei o que aconteceu, certo? E eu saí daqui e fui direto para o presidente da federação, para pedir um auxílio dele, porque o presidente da federação tem uma amizade muito grande com o pessoal do Itumbiara, com os outros clubes, para que o Zé Gomes não fizesse o que eu fiz com a Vila Nova, de atravessar o negócio. A relação ao Túlio Souza, eu até hoje ainda tenho uma preocupação, porque alguém lá de dentro do Vila Nova passou para a imprensa que o Túlio Souza ia ser contratado. Mas quando você e fala alguém da Vila Nova, o nome, você está acusando todo mundo. Você o André de manhã, ele veio me ligar. Então foi ele. Eu não posso garantir que foi ele. Você acha que foi ele? Eu tenho quase certeza que foi ele. Que no outro dia de manhã, ele me ligou. Eu estava na federação, conversando com o André da federação, tentando resolver. Eu até tirei o boleto do contrato dele no dia anterior. Aí eu fui conversar com o André, para o André intermediar a negociação com o caso do Túlio Souza. Foi quando o André me ligou e falou, ó, Jair, eu posso ir buscar o Túlio Souza? Eu falei, não precisa buscar não, porque ele não... porque eu tô com uma leve desconfiança que o Túlio Souza está indo para o Itumbiara. Eu falei, não tem leve desconfiança não, eu já sei que ele foi para o Itumbiara. Foi essa conversa que eu tive com ele. Agora isso é gravíssimo. E eu estava de frente com o André da federação. E existe uma outra notícia que saiu atravessada, é que até o Roberto Cavalo teria contribuído, que não gostaria de trabalhar com o atleta, trabalhou com ele no ano passado, e que esse ano não gostaria que o Roberto Cavalo também teria contribuído para a não chegada dele. Não, isso não é verdade. O André, isso aí eu tenho que ser justo com o Cavalo.
ele queria o jogador, ele ligou para o jogador comigo, nós conversamos com o jogador, conversamos com o procurador do jogador. Não é verdade. O ele teria que ser muito hipócrita, porque ele deu entrevistas lamentando demais a não vinda do Túlio Souza. Eu discuti muito com o Daniel, porque eu acho que o Daniel foi muito mal com o Vila Nova, porque ele atravessou o negócio, e ele já me pediu até desculpa com isso. Certo? Nós tentamos negociar a dívida de 90 mil que o Vila tem com o Túlio Souza, que não pagou, e o empresário dele foi bem explícito comigo. Falou: Jair, é você que não pagou o jogador, não é o jogador que está sendo desonesto com você, não. Você foi desonesto com o atleta, não pagou o atleta. Eu fiquei até calado, porque o Vila não pagou o Túlio Souza, entendeu? E o Túlio Souza, ele foi para um outro clube, ganhando 3 vezes mais que ele ganhar no Vila Nova, e recebeu uma luva de 250 mil, certo? Então, eu nem condeno o Túlio Souza, eu condeno a atitude das pessoas que estavam dentro do Vila Nova, e no intuito de se promover, ligou para o repórter para passar. Eu não estou falando que é o André, mas a conversa que eu tive com o André no outro dia, ela foi muito cavernosa. Porque ele foi falar que eu posso buscar o Túlio Souza, eu estou preocupado que o Tumbiara vai buscar o Túlio Souza. Quem foi o repórter? O André, não é o repórter, não, o André mesmo. Ele ligou para qual repórter? Não, eu estou falando que alguém ligou para o repórter. Qual repórter? O Juliano Moreira. Juliano Moreira da Rádio 730. E passou a notícia que o Túlio Souza estava sendo contratado. O que o Juliano fez? Ligou para o presidente não passou o telefone do Túlio Souza. Aí o Juliano ligou para o Daniel, pegou o telefone do Daniel, e nesse meio tempo o Daniel ligou para o empresário do Túlio Souza e fez a oferta muito maior. Foi isso que aconteceu. Perfeito. A gente fala do Atlético e uma matéria muito interessante sobre o Dragão. Mas antes tem um recado do Valério Luiz. Para falar do Blue Tree, o hotel mais bem localizado em Goiânia. Fica ali na rua 22, no setor oeste, bem ao lado de onde foi o Café Cancún, ali o restaurante Cliff. É uma localização bem conhecida dos goianos. O Blue Tree tem um atendimento requintado e diferenciado. Lá é o hóspede que determina o horário do fim da diária. Tem um restaurante nacional e internacional com essa cozinha maravilhosa que vale a pena você e sua família conhecer. Ao empresário, essas salas que estão sendo mostradas para você realizar a reunião da sua empresa. Blue Tree, um hotel diferenciado em Goiânia, vale a pena conhecer. E o Blue Tree está em expansão. Em breve será o melhor hotel 5 estrelas de Goiás. E o Atlético ainda tenta esquecer a derrota para o Goiás, aqui na tela do Dragão. A derrota no clássico para o Goiás parece que ainda não saiu da cabeça dos atleticanos. Esse jogo a gente entrou com um esquema tático diferente, né? A gente não vinha treinando muito, foi uma opção do treinador ali, mas a gente jogou bem, né? Só que a gente não fez o gol, mas é um esquema tático novo, diferente, né? E é passado, né? Que esse esquema tático a gente não tem boas lembranças. Mas será que o esquema adotado pelo técnico Hélio dos Anjos foi tão prejudicial assim ao time? Isso é com o professor Hélio, né? Isso é a opção dele, né? Se for de volta esse esquema aí, eu quero estar jogando, né? Então, acho que decide é ele. Se a continuidade do tal esquema 4-5-1 depende do treinador, pelo menos uma coisa é certa: o time precisa criar mais. Foi o jogo que a gente teve pouco de oportunidade de gol, né? Até porque da circunstância do jogo, né? Foi um jogo de bastante marcação, um jogo bastante pegado. E sabia que quem fizesse o gol ia ganhar, né? Infelizmente o Goiás fez o gol, teve a felicidade de vencer a partida, mas é passado, agora vamos ver agora do presente, né? Acho que jogo de quarta-feira a gente vai ter mais oportunidade para a gente estar podendo fazer os gols. O Leonardo foi regularizado e vai para o jogo, já está à disposição. O Atlético que vinha enfrentando problemas aí na sua defesa. Daniel Santana, você acha que o Atlético se recupera aí dessa derrota para o Goiás? Eu acredito que sim, o Atlético tem tudo para se recuperar. Eu acho que o Atlético fez um jogo equilibrado com o Goiás, então não é motivo para se criar uma crise em cima disso. Obviamente que precisa definir logo um time titular, isso é a minha opinião. Você vê que o Marcão coloca o esquema com 4 volantes como um esquema que o prejudicou na partida, né, que fez com que a bola não chegasse até ele, que ele não tivesse chances de finalização. Então isso é um jogador que está dentro do campo e está observando o que está acontecendo. Então, acho que o Hélio dos Anjos deve definir o time titular, deve colocar o Atlético para jogar, né. É importante para o Atlético sim
pelo investimento que teve, brigar pelo Campeonato Goiano, né, brigar pelo título, e tudo isso depende do trabalho que tem que ser feito, já devia ter sido feito pelo Hélio dos Anjos, na minha opinião. Acho também que o Leonardo vai ajudar bastante. Realmente o Atlético estava com problema na zaga ali, o Paulo Henrique não conseguiu jogar o melhor do seu futebol até agora, né? O Gilson, que foi muito bem na temporada passada, estava um pouco apagado, sem o Anderson ali do lado. Eu acho que o Leonardo vai ajudar, pelo menos o ano passado, quando teve a oportunidade de jogar, ele ajudou. Então eu vejo sim o Atlético em evolução e acredito que se recupera, deve vencer a partir da manhã. Valério. O problema do Atlético nem foi a derrota para o Goiás, porque um clássico seria até suportável e normal. O problema foi a derrota para o Goianésia, os resultados anteriores que o time não obteve e que o coloca até numa situação desequilibrada na tabela, como favorito para a conquista do tricampeonato. Pelo investimento que o Atlético tem na temporada de 2012, era para ele estar na primeira colocação. Então é realmente preocupante pelo que já apresentou durante o campeonato, não só pelo jogo contra o Goiás. No jogo contra o Goiás, o Atlético ainda tem muito a melhorar, né? Eu ainda não vejo evolução porque o time que vai jogar a próxima partida não é o time que tem Elias como armador, Felipe e o William como atacantes, o Hernandes ainda está improvisado de lateral, ele é volante, precisa contratar um lateral esquerdo, já que o Atlético ele usa muitos alas para atacar. Então ainda não colocou em campo a sua força máxima, embora o Felipe já esteja treinando. Na verdade eu não vejo problema no Atlético. Eu acho que os problemas que porventura possam lá existir foram trazidos pelo seu treinador, que do nada começou a mexer no time em todas as rodadas, não satisfeito em mexer nas peças dos jogadores. Na última partida mexeu também de forma violenta no esquema do time, e com isso a campanha não é boa para um clube, para um time do tamanho do Atlético, um time de Série A, que tem um elenco mais caro de futebol goiano. Basta ele organizar o seu time titular, independente de quem sejam os escolhidos, se Marcão ou William, se Felipe ou Diogo Campos, todos são bons jogadores. Ele tem que definir um time, definir um esquema tático, e dar sequência a isso, que naturalmente o Atlético vai chegar na ponta da tabela e vai disputar o título, provavelmente contra o Goiás. Ele pode começar isso, inclusive agora nessa próxima partida, porque a derrota para o Goiás acaba por mexer um pouco com a estrutura emocional de todo mundo lá no Atlético. Agora, se ele não fizer isso e o time não alcançar um bom resultado, começa a pintar uma pequena crise lá no Atlético, porque tem gente lá, tem pessoal da diretoria do Atlético que não está satisfeito com o trabalho do Hélio dos Anjos nesse ano de 2012. Quem está fazendo o melhor trabalho como diretor de futebol esse ano? Marcelo Segurado, Adson Batista. Eu vou colocar o Jair Rabelo também. Vocês vão responder essa pergunta que foi deixada no ar desde ontem. Mas antes tem esse recado. Atenção para as ofertas imbatíveis de amanhã do Tatico, barato todo dia. Limpador Veja, multiuso tradicional, 500 ml, 1,79. Bebida Lacta, Piraquides de chocolate de 1 litro, 1,89. Rosquinha de coco Belma, 800 gramas, 2,95. Melão amarelo, 1,29 o quilo. Beterraba, manga tome ou abacate, 77 centavos o quilo. Cenoura ou pepino, 64 centavos o quilo. Tomate, 85 centavos o quilo. Laranja ou limão, 28 centavos. Essas e outras ofertas no site. É só acessar Tatico Barato Todo Dia. .com.br. E a gente não tem muito tempo, evidentemente a gente está explorando o máximo aqui. Jair Rabelo, que é o grande assunto do dia, também a venda do Rafael Tolói, né? São muitas notícias importantes, mas eu vou perguntar e vou começar com o Valério Luiz. Melhor diretor de futebol esse ano, Marcelo Segurado, Jair Rabelo ou Adson Batista? Valério? É ainda muito cedo para analisar isso, mas até agora o melhor diretor de futebol, o que contratou melhor foi o Anderson Moreira, o técnico do Goiás. Mas ele não é diretor de futebol. Mas é ele que está contratando. Daniel? Na minha opinião, saindo da premissa que o diretor de futebol tem que contratar, né, claro que no dia a dia desempenha um trabalho importante também, mas o principal é a contratação. Eu coloco o Goiás e o Atlético, até pelas condições que hoje a gente tem. O Goiás trouxe as duas principais contratações do Goiás, pelo menos de nome, foi o Thiago Humberto e o Egídio. As duas principais do Atlético, o Elias e o William. Saindo dessa premissa, eu acho que o Adson
ainda fez um trabalho melhor esse ano nas contratações. Jean Lopes, desempata aí. Se é que você vai desempatar alguma coisa. Eu vou desempatar sim. A questão é a seguinte... Vai falar com o Jair Rabelo? Não, o Jair Rabelo, esse ano, ele não foi bem. Para mim, foi talvez o pior ano dele no Vila Nova, na minha opinião. Agora, quando o diretor de futebol erra e contrata bons jogadores ruins, o pau cai em cima dele. Mesmo ele não sendo culpado, né? Porque acontece de presidente contratar jogador passando por cima do diretor de futebol, o Jair mesmo disse que acontece isso. Então, eu não quero saber quem contratou, quem não contratou. O melhor trabalho feito esse ano no futebol goiano foi disparado dentro das condições, dentro das necessidades do Marcelo Segurado, diretor de futebol do Goiás. Nesse ano, o trabalho atual tem sido o melhor. Claro que o Adson vem de um trabalho muito bom já há alguns anos. Agora, esse ano, Marcelo Segurado, o Goiás fez um trabalho maravilhoso. Jair Rabelo, uma nota, é claro que a gente tem que ir para o intervalo, eu vou pedir a sua objetividade. Você sabe o seu objetivo. Quem foi até agora o melhor diretor de futebol esse ano? Foi você? Estou colocando que você ainda está no Vila Nova. Primeiro, eu não estou no Vila Nova. E segundo, se eu estivesse no Goiás e no Atlético Goianiense, eu poderia entrar nessa briga. Porque é muito mais fácil você contratar um jogador de 100 mil do que contratar um de 2. O de 2, a chance de você errar é muito maior. A chance de você errar no de 100, ela é mínima. Você não pode errar. E o Goiás, mas o Atlético dá essa condição. Então não tem nem como você concorrer com o Adson e com o Marcelo Segurado. Entendeu? Mas qual foi o melhor? Para mim, os dois estão empatados. Mas os aí dois você têm está dinheiro. do muro. Não, os dois têm dinheiro para contratar. Me dá 100 mil para me contratar jogador. Não me dá 100 mil, não, me dá 10 mil só. Não precisa mas 10 mil só. Tem como a gente votar no pior também, não? Pode votar. Às vezes o Jair ficou chateado por causa da crítica que eu fiz a ele, mas, por exemplo, ele mesmo reconheceu que contratou o Cavalo, que hoje ele fala que tem sido talvez o principal problema do Vila Nova. Foi um erro dele, né? Então o Jair, que já fez ótimos, grandes trabalhos, é um ótimo diretor de futebol, esse ano talvez tenha errado alguma coisa. Você quer votar no pior, Daniel? Não, eu perguntei se podia votar no pior. Pode. Posso? Pode. Diretor de futebol do Itumbiara, que, pro meu desprazer, tem meu nome e meu sobrenome, porque meu nome completo é Daniel de Almeida Santana Reis. Então, ele é meu xará por 2 vezes. Que além de um péssimo diretor de futebol, é um picareta de marca maior. Muito bem, tá aí o recado do Daniel Santana. Daqui a pouco a gente volta para falar do Goiás e continuar essa conversa com o Jair Rabelo, que já disse coisas aqui interessantíssimas que a gente vai repercutir. Guarda a fita aí, André Isaac. O Roberto Cavalo tá no Vila por amizade, disse o Jair Rabelo. Ele disse também que o André Goiano não é uma pessoa confiável. Segundo ele tem certeza quase absoluta que o André Goiano foi o responsável pela não ida ou não vinda de Túlio Souza ao Tigrão. Daqui a pouco a gente volta, pratique sempre mais esportes, aqui você vê mais e melhor. No asfalto ou no chão, trator, carro, caminhão, Tropical Pneus, você não roda na contramão. Garantia, economia, segurança e proteção, no alinhamento, recapagem ou na suspensão. Rede de lojas Tropical Pneus, o seu revendedor Pirelli, evolução sobre rodas. Tropical Pneus, você não roda na contramão. Micaré Família! Micaré Família! A festa da família católica! Diversão, alegria e muito mais! Dias 11 e 12 de fevereiro, às 15 horas, no estacionamento da paróquia Sagrada Família. Presenças de Padre Cleidimar, Trilhas do Céu, Jaque, Banda Dominus e mais 5 atrações surpresa. E a entrada é franca. Informações no site www.micarefamilia.com.br. Realização Paróquia Sagrada Família e Arquidiocese de Goiânia. Sorria, viva melhor, ame melhor. A Clínica Córea tem a solução perfeita para você. Ortodontia, endodontia, periodontia, implantodontia, odontopediatria, prótese, estética, cirurgias, reabilitações completas. Uma super infraestrutura pensando em você. Material de qualidade, profissionais especializados. Faça-nos uma visita. Ligue 3246-0120.
Conheça o mais novo empreendimento hoteleiro da capital baiana, o Hotel Mati Salvador. Localizado no novo coração financeiro da cidade e a poucos minutos da Bela Orla, o complexo formado por 2 torres dispõe de salão business, restaurante, sala de ginástica, piscina, sauna e internet wireless gratuita. Tudo isso com o máximo de cuidado com o meio ambiente. Hotel Mati Salvador, 71-3617-3300. Os jogadores. De volta com Mais Esportes, participe conosco, pratique Mais Esportes, Twitter Mais Esportes, Twitter Daniel Santana. Daqui a pouco um bate-bola aí com as perguntas ao Jair Rabelo, ex-diretor de futebol do Vila Nova. Agora a gente fala do Goiás, temos aqui o depoimento de Marcelo Segurado sobre a saída, a negociação entre o Internacional, o grupo de investidores e o Goiás. Marcelo Segurado aqui na tela. Tolói está saindo do Goiás? Bom, as negociações estão bem adiantadas. Existe por parte de um grupo de investidores estrangeiro um capital a ser investido. Eles estão, nesse exato momento, negociando com a empresa que detém 50% dos direitos econômicos do Tolói. E, obviamente, a gente também está negociando esses 50%. E desses 50% pertencente ao Goiás, nós teríamos aí um percentual que ficaria ao Goiás e seria disponibilizado numa futura negociação do Tolói ou para o futebol brasileiro ou internacional. Rafael Tolói está negociando com qual clube? Bom, aí não é o Rafael Tolói nem o Goiás, aí seria essa empresa que estaria negociando com um clube que viesse no Brasil disputar uma Libertadores, visando, obviamente, a exposição do Tolói em nível nacional e internacional. E a gente tem certeza que o Tolói disputando a Libertadores, tendo uma visibilidade, o Tolói é jogador de seleção brasileira e com certeza estará na seleção brasileira olímpica e em 16 também na Copa do Mundo. E isso valorizará bastante. Então a gente pensa que chegou o momento, realmente a proposta é muito boa e que chegou o momento, né, de realmente se concretizar, fazer a venda do Tolói. Qual o valor dessa negociação? Bom, o valor da negociação a gente prefere manter em sigilo, porque ela depende de muitos detalhes, elas envolvem 3 partes, né, obviamente, então ainda estão sendo negociados e tenho certeza que de hoje para amanhã a gente já deve ter toda a definição disso aí e que o Tolói já possa ter um rumo a partir de amanhã. O último jogo do Tolói foi contra o Atlético. Depende se as coisas andarem e derem tudo certo de hoje para amanhã, o último jogo do Tolói possa vir a ter sido do Atlético. Agora, se não der, né, o próximo jogo do Tolói é amanhã contra o Craque. Jean Lopes, Rafael Tolói, Jean. Não gostei, porque eu acho que o Goiás, o objetivo principal dele é voltar à Série A. Dificilmente o Goiás vai conseguir, sem gastar muito dinheiro, contratar um jogador com a qualidade do Rafael Tolói. Penso que não é o momento do Goiás desfazer de seus principais jogadores. No final da temporada, com o time já na Série A, aí sim seria oportuno negociar, até mesmo para trazer dinheiro para o caixa. Critico, não gostei não desse negócio nesse momento. E vocês? Eu penso que tem que saber quanto. Não foi explicado quanto. E também ele disse que nem o negócio ainda não está fechado. Dependendo de exame médico, não é isso? O negócio só está fechado quando você assina o contrato. Ele não assinou o contrato ainda. Tem que esperar. Mas... para me dar opinião, eu quero saber primeiro quanto. Mas para saber se vale a pena ou não. O negócio já foi feito, o Rafael Tolói já despediu do elenco. Né? Até tive um depoimento de uma pessoa lá dentro do Goiás que foi uma despedida emocionada pelo tempo que ele está dentro do clube e que se usou da saída do Tolói para motivar muitos garotos que estão ali, que subiram da base, mostrando que o Goiás, mesmo na Série B, continua sendo uma boa vitrine. Esse foi o discurso na saída do Rafael Tolói. A negociação, o Goiás vai, além, obviamente, de uma parte financeira, o Goiás não vai abrir mão de todos os 50%, ele vai continuar com uma parte do Rafael Tolói. Uma futura negociação, então, o Goiás deve receber alguma coisa em relação ao jogador, né, porque vai ter uma porcentagem dele, se acontecer uma negociação. Então o Goiás acha que o Internacional disputando
a Libertadores, é uma grande vitrine. E que na vitrine da Libertadores ele seria negociado para o exterior com mais facilidade e teria também uma oportunidade, por exemplo, de chegar até a seleção brasileira, já que a Copa em 2014 está aí tão próximo e ele já foi jogador de seleção nas categorias de base. Pensando por tudo isso e também da vontade do atleta já há muito tempo de sair do Goiás, de ter uma oportunidade num clube maior, eu acho que o Goiás fez um bom negócio. Eu só espero que esse valor que o Goiás vendeu da parte seja um valor bem alto. Porque se for um valor pequeno e o Goiás continua com a parte do atleta, é mais ou menos como emprestar o jogador. Jean, eu tenho uma informação. Né? Tomara que o valor seja um valor eu tenho uma informação decente. Ela não é oficial, porque não foi dita oficialmente, mas eu confio na pessoa que me passou essa informação. Dos 50%, o Goiás vai continuar com uma parte muito grande. A parte que o Goiás vai continuar, ela é 3 vezes maior do que a parte que ela vendeu. Então, está emprestando o jogador. Você precisa comprar calçados, material esportivo ou artigos femininos, conheça a Passo Certo Calçados. A Passo Certo Calçados tem as melhores marcas e os menores preços do mercado. O atendimento é especial. A equipe da Passo Certo Calçados trata você como um membro da família. A Passo Certo Calçados fica na Avenida Nedemaia, número 600, Cidade Jardim. Passo Certo Calçados, telefone 3092-1256. Daniel Santana, vamos fazer uma rodada aí com o Jair, você participando sempre no Pratique Mais Esportes e também no Twitter, Daniel. Vamos lá, o Júnior Cardoso está dizendo o seguinte, e mesmo Esmeraldino ele fica com pena do Jair Rabelo, fala que existe falsidade e injustiça em todos os locais de trabalho, e fala que o Marcão do Atlético seria um grande camisa 9 para o Goiás, seria titular. E aí, Jair? Gosta do Marcão? Gosto, um grande jogador e eu gostaria de tê-lo no Vila Nova. Mas infelizmente eu não posso mais. O Lincoln está falando que a imprensa tem um péssimo costume de julgar o time no início do campeonato, como se fosse uma última opinião. Mas no final tem o descaramento de tender para o time que está melhor. É cedo. Ele fala que em relação ao Atlético só falta entrosar o técnico e o time ficar fisicamente pronto. É o que nós estamos falando aqui, inclusive. Eu acho que é porque vocês deram a opinião de que o diretor de futebol do Goiás bom. Aliás, eu várias vezes falei aqui no programa que muita água vai passar por debaixo da ponte, que 5 rodadas é muito cedo para você. Não, peraí, o que eu falei é uma situação. Não, eu estou dizendo que está dizendo a imprensa. Quando fala a imprensa tem que excluir alguns, né? Porque não é todo mundo que fala isso. Grande parte. E o que eu quis dizer é o seguinte, eu não falei que o time do Goiás é melhor que o time do Atlético. Eu disse que o trabalho do Marcelo Segurado, até mesmo porque ele pegou um time desarrumado, teve que fazer um trabalho completo, que começou com a contratação do Emerson Moreira o ano passado, foi o melhor esse ano que do Adson Batista, que pegou o time praticamente pronto, teve que substituir 2 ou 3 peças. Apenas isso. O Marcelo Segurado teve mais trabalho, assim como o Jair Rabelo teve mais trabalho. Teve que montar um time do nada, pegou um time que era 0. Né? O Adson esse ano não, simplesmente trocou 1 ou 2 peças e pronto. Humberto Colorado pergunta, Jair, nesse ritmo você acha que o fantoche do Paulo Diniz começa a Série C na presidência, se dirigindo ao presidente do Vila Nova? Não, o Paulo Diniz é um grande dirigente, ele é um excelente administrador, eu tenho certeza que ele vai fazer muito bem para o Vila Nova. O PH Diniz pergunta, cadê o Pardalzinho? Pergunta se seria bom para o Vila nessa atual fase. Não seria porque ganha 25 mil e o Vila Nova não tem condição de pagar. Ô Jair, o Vila Nova vai parar onde agora? É muito difícil a condição do Vila Nova. O que vai ser do Vila agora? Vai ser muito ruim a condição do Vila Nova, porque é o seguinte, eu tive que segurar para não trazer aí 30 jogadores. Infelizmente, não sei o que vai acontecer agora. O torcedor Luiz Pereira, nos ajudando a fazer o programa, disse que tem um primo que trabalha no Goiás e afirmou que o Tolói já foi negociado por 4 milhões de euros desde sexta-feira e não joga mais no Goiás. Obrigado, é uma participação do torcedor aí, dando o seu relato. Jair Rabelo, obrigado pela presença, sucesso na sua vida, toda a felicidade do mundo aí, nesse mundo do futebol, que é tanto quanto complicado. Boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade. E se Deus quiser, logo eu estarei trabalhando novamente. Boa noite, Jean. Boa noite a todos e boa noite a você, querido torcedor goiano. Boa noite, Valério. Boa noite a todos. Boa noite, Daniel. Boa noite, um grande abraço. Um grande abraço, ótima noite, pratique sempre mais esportes, aqui você vê mais e melhor.